Eu sou tão honrado de estar aqui com o pastor Rony e eu tenho sido tão abençoado nesses dias. E eu só tenho coragem de pregar agora porque eu sei que existe um vinho para o final. Porque o que eu vou pregar depois de ouvir esses homens tudo falando aqui, não é verdade? Que confusão que o pastor Rony me colocou. Amados, mas eu queria pedir 2 favores a você, amém? Número 1, é se você tem um negócio como esse, que você esqueça ele nas próximas 2 horas. Põe ele no silencioso, ou então você usa ele para anotar a mensagem. Mas deixa eu te falar uma coisa. Vai acontecer uma coisa espiritual aqui agora. Já talvez a gente vai arredar essas cadeiras aqui. E eu espero que saia um tanto de gente daqui carregado para casa assim, porque não aguentou andar. Deixa eu te falar uma coisa. Olha, o pastor Rony, nós temos andado perto lá em Fortaleza, e eu fiquei quase deprimido quando o pastor Rony e a pastora Cássia vieram embora, o pastor Eibe também. No dia que o pastor Eibe veio embora, eu estava pregando lá na igreja do pastor Sabá, em Boa Vista, né? Eu estava pregando lá, eu mandei uma mensagem para o pastor Eibe no WhatsApp de quase 6 minutos, assim, todo deprimido. Poxa vida, pastor Eibe, o senhor está indo mesmo, que coisa. Sabe por quê, amados? Porque eu aprendi, se eu aprendi muitas coisas com esses homens, eu aprendi uma que para mim é a principal. Sabe o que é? A obra de Deus é uma coisa espiritual. Não adianta, amado, você pode saber tudo, você pode comer o purê de batata, Fator Barnabé, as 4 colunas do MDA, o GE, você pode devorar aquele livro tudo, você pode começar a aplicar coisa. Eu vou te falar, amado, a obra de Deus é uma coisa espiritual. Eu estou com um livro aqui, eu não estou fazendo propaganda, porque você nem vai achar para vender, na verdade, eu acho. Talvez na editora Betânia você consiga, talvez pelo site, que é Uma Vida Cheia do Espírito, de Charles Finney. É espiritual, amados. Nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Não adianta a gente falar, eu vou fazer um discípulo, eu vou fazer o discípulo, e aí eu vou pregar. Amado, não dá certo. Não é não, pastor Daniel? Pastor Daniel falou aqui, né, foi lá para Lavras, e eu creio como foi importante para ele ver a batalha, né, pastor Daniel? Porque isso lembra a todos nós, e isso me lembra constantemente, de que a gente precisa estar sempre guardado da realidade espiritual que Deus quer que a gente viva. Então, por isso eu pedi você agora para largar o seu celular. Eu tenho uma mensagem que chama Nunca Acaba Até Que Termine. Estão aplicando agora, não terminou ainda. Talvez eu falaria como pastor Eibe, isso é só o começo. E ainda tem muita coisa para vir hoje. Mas eu queria com você agora criar uma atmosfera de adoração. Eu tenho uma mensagem para pregar, que eu tenho convicção que foi Deus que me deu. Convicção mesmo. Mas eu também tenho convicção que nós precisamos ter um tempo aqui agora para adorar ao Senhor. Eu tenho convicção disso. Nenhum homem tem nada para nos dar que pode superar aquilo que o Senhor tem para nos dar. Sabe o que eu creio que vai acontecer nesse final? Nós já ouvimos todas as mensagens, mas eu creio que vamos chegar num lugar agora onde o Senhor vai misturar essa mensagem no nosso espírito. Tudo que nós ouvimos, tudo que o pastor Eibe falou, tudo que o pastor William falou, tudo que o pastor Geraldo falou, tudo que o pastor Toninho falou, tudo que o pastor Daniel falou, tudo que todos esses homens que ministraram aqui, o Senhor vai misturar isso com o nosso espírito. Nós vamos sair daqui renovados, no nome de Jesus. Então eu quero convidar você a ficar de pé um pouquinho agora, e nós vamos adorar juntos aqui.
Nós queremos a atmosfera do céu aqui. Nós queremos a atmosfera do céu aqui. Nós queremos a atmosfera do céu aqui, Senhor. Nós queremos a atmosfera do céu aqui. Não é uma música. O Senhor só precisa ser reconhecido, Ele já está aqui. Necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Tudo que há em mim, Senhor, porque tudo que há dentro de mim necessita ser dentro do meu coração. Necessita mais de ti. Oh, necessita mais de ti.
Espírito, faz morada permanente em meu ser. Vem, Espírito, sou teu templo preparado para o louvor. Purifica-me, Senhor, edifica-me, meu Deus, templo eterno pra tua honra serei. Purifica-me, Senhor, edifica-me, meu Deus, pra tua glória, Jesus. Vem, Espírito, faz morada permanente em meu ser. Vem, Espírito, sou teu templo preparado para o louvor. Purifica-me, Senhor, edifica-me, meu Deus, templo eterno pra tua honra serei. Purifica-me, Senhor, edifica-me, meu Deus, pra tua glória, Jesus. Purifica-me, Senhor, edifica-me, meu Deus, templo eterno pra tua honra serei. Purifica-me, Senhor, edifica-me, meu Deus, pra tua glória, Jesus. Te adoro, eu te louvo, meu Jesus, diante dos homens, na presença dos teus anjos, eu te adoro, Senhor. Na presença dos inimigos, dos deuses, eu te adoro, eu te adoro, eu te adoro, eu te adoro, Senhor. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, e não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Digno és de glória,
e louvores. Levantamos nossas mãos. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, Senhor. Pois digno és de glória e louvores. Levantamos nossas mãos. Te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Digno és de glória e louvores. Nós levantamos nossas mãos, nós te adoramos, Senhor, pois digno és de glória e louvores. Levantamos nós, eu levanto e te adoro, eu te adoro, eu te adoro, porque grande és tu. Não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu. Um dia, Jesus esteve no meio dos discípulos, e porque Tomé estava um pouco afastado, então Tomé não estava lá. Então Tomé não viu quando Jesus apareceu aos discípulos. Eu quero te perguntar, se Jesus aparecesse aqui agora, pastor Daniel, aqui aonde eu estou assim, você pudesse vê-lo, você pudesse tocá-lo, o que você faria? É uma pergunta que eu quero te fazer. Se Jesus se coloca aqui hoje diante de você, e você pode vê-lo como você está me vendo, o que você faria? Eu te pergunto. Sabe o que acontece, irmãos, é que Jesus voltou depois, e ele se colocou lá diante de Tomé, pastor Sóstenes, e falou: Tomé, vem cá, põe a mão aqui. E Tomé colocou a mão e falou: oh, agora eu creio. E Jesus falou: bem-aventurados os que não viram e creram. Quando eu te perguntei o que você faria se você ouvisse, faça agora. Bem-aventurados os que não viram e creram, Ele está aqui. E nós te honramos, Senhor. Nós te bendizemos, Jesus. Nós te adoramos, Jesus. Jesus, Jesus. Digno és de glória e louvores. Levantamos nossas mãos e te adoramos, ó Senhor. Digno és de glória, Jesus, e louvores. Levantamos nossas mãos e te adoramos, ó Senhor,
porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro além de ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual. E como o rei Davi, eu quero te louvar, minha alma canta a ti, Senhor, em adoração, e digno és de louvor, majestade santa, meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Nós te amamos, Senhor, te amamos, nós te amamos, nós te amamos, em adoração. Fonte inesgotável, traz vida ao coração, como o rei Davi. Eu quero te louvar, minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Digno és de louvor, majestade santa, meu prazer é te dizer. O Senhor Jesus é tão humilde, que Ele trabalha em parceria conosco, não é verdade? Ele apareceu para o apóstolo Paulo, falou algumas coisas para o apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo, e agora, Senhor, o que eu faço? Aí o Senhor falou, agora você procura a igreja que eles vão te falar. O anjo apareceu a Cornélio, falou um tanto de coisa para Cornélio, e Cornélio falou, e agora, o que eu faço? Aí o anjo falou com Cornélio, agora você procura a igreja que eles vão te falar. Então tem uma parte que o Senhor faz, e tem uma parte que a igreja vai fazer. Então só porque eu sei dessa parceria, eu quero compartilhar uma palavra com você agora. E depois nós vamos adorar, e os pastores vão impor as mãos em todos aqueles que quiserem receber uma unção nova. Os pastores vão se colocar aqui, vão impor as mãos, e Deus vai fazer uma maravilha aqui hoje. Amém? Então, mantendo esse mesmo espírito, você pode se assentar agora, no nome de Jesus, mantendo essa mesma reverência à presença do Senhor que está aqui, e mantendo essa mesma quietude na sua alma, que nós vamos jogar todas as flechas até o final. Então, quando o Senhor me direcionou a trazer essa palavra, eu fiquei muito feliz. E essa palavra é uma palavra que eu intitulo A Deslealdade de Aitofel.
Fala comigo, é a deslealdade de Aitofel. Eu, particularmente, nunca ouvi ninguém falando sobre isso, nunca ouvi ninguém falando sobre esses textos. Na verdade, eu escuto muito poucas pessoas e provavelmente algumas pessoas devem pregar sobre isso. Eu, particularmente, nunca ouvi. Mas isso foi algo que, à medida que eu fui lendo a Bíblia e fui olhando para a história, lá em Fortaleza, Deus me deu uma graça para estar com outros pastores e unir pastores, trabalhar em unidade com pastores. E Deus me abençoou na minha vida até hoje para começar 3 igrejas locais. Em nome de Jesus, um dia vão ser 3.000, quem sabe 3 milhões, não é verdade? Mas até hoje são só 3. E em uma dessas igrejas locais tem uma sala de adoração 24 horas, e essa sala de adoração 24 horas funciona em unidade com outros pastores. E isso que eu vou falar aqui tem muito a ver com a palavra, mas também tem muito a ver com aquilo que eu fui vendo na prática, na vida de pastores e algumas situações que acontecem em ministério. E eu acredito que se nós conseguirmos aplicar esses princípios aqui, olha, vai acontecer uma revolução nas nossas igrejas. Então, a Bíblia diz lá em 2 Samuel a respeito de Davi uma coisa muito interessante. Quando Davi caiu com Batseba, lá diz assim que nos tempos em que os reis iam para a guerra, Davi ficou no palácio. E foi ali naquele tempo que ele ficou no palácio que ele viu Batseba e caiu. Esse versículo sempre chamou muito minha atenção. No tempo em que os reis iam para a guerra, Davi ficou no palácio. Amado, nós estamos no tempo de ir para a guerra. Nós não estamos no tempo de ficar no palácio. Nós temos que tomar muito cuidado para não ficar no palácio na hora da guerra. E aí nós vamos acabar vendo o que nós não deveríamos ver, ouvindo o que nós não deveríamos ouvir, ser tentado com coisas que nós não deveríamos estar sendo tentados se estivéssemos na guerra. Então Davi cometeu os pecados de sua vida naquele contexto, não é? E então uma coisa aconteceu com ele. Nós vamos ler primeiro aqui 2 Samuel, capítulo 12, versículos 10 e 11. O que eu vou falar é muito simples mesmo, mas olha 2 Samuel, então, capítulo 12, versículo 10 e 11. Está escrito assim: Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: Eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista e darei ao teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz do sol. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Depois de cometer aquele pecado tão terrível, vem agora o profeta Natã e fala isso com Davi: Da tua própria casa suscitarei o mal contra ti. O que você fez escondido, mas olha, as suas mulheres serão tomadas por outro à sua vista. Meu Deus, que coisa, não é verdade? Então, passando um pouquinho aí, no capítulo 15, versículos 30 e 31, vamos ler só o 30 primeiro. Está escrito assim: Seguiu Davi pela encosta das oliveiras, subindo e chorando. Tinha a cabeça coberta e caminhava descalço. Todo o povo que ia com ele, de cabeça coberta, subiu chorando. Então aqui no capítulo 15, versículo 30, Davi está colhendo aquilo que ele plantou. Você sabe que lá em Fortaleza, pastor Rony sabe, eu
participei de algumas situações bem tristes com alguns pastores de outros ministérios. Irmãos, eu vi igrejas desse tamanho aqui, olha, desse tamanho aqui. Igrejas com 1.300 membros, 1.200 membros. Eu vi, ninguém me contou não, eu vi essas igrejas fecharem. Acabou a igreja, pastor Daniel. E uma vez eu estava com um pastor na sala da minha casa que me pediu ajuda, e com a esposa dele, e ele estava lá, e esse pastor era pastor de uma igreja assim, de mais de 1.000 membros, uma igreja já até um tanto antiga. E esse pastor, irmãos, ele estava em adultério por 2 anos. Por 2 anos, irmão. E ele estava pregando, ele estava fazendo tudo, pastor William. E eu perguntei para ele, eu falei com ele, olha, me fala uma coisa, como você conseguiu subir para pregar a noiva do Senhor, em meio a esse pecado? Ele me respondeu uma coisa, que os meus ossos tremeram. Sabe o que ele me disse? Ele me disse assim, pastor Gilson, o pecado endurece o coração. Aquilo me deu tanto temor. Eu fui em um domingo, lá na igreja daquele pastor, onde ele foi pedir perdão para a igreja. Tinha mais de 1.000 pessoas lá, pessoas em pés, nas laterais. E aquela igreja estava lá, lotada naquele dia, e 3 semanas depois ela não existia mais. 3 semanas depois, aquela igreja não existia mais. Aqui, esse versículo 30 é o momento onde Davi estava colhendo do pecado que ele cometeu. Deus disse que da própria casa dele o mal suscitaria contra ele. O que aconteceu? Absalão montou uma rebelião contra Davi para tomar o reino de Davi. Eu não vou estender muito nisso, porque vocês conhecem a história. Absalão se colocava à porta da entrada, e as pessoas vinham falar com Davi, e aí Absalão falava, Davi não tem tempo não para vocês, que pena, vocês são tão preciosos, vocês estão tão legais, mas o rei Davi não tem tempo para vocês. Quem me dera se eu fosse rei, eu ia dedicar muito tempo a vocês. E as pessoas se prostravam diante de Absalão, ele abaixava, pegava elas assim, e levantava e beijava o rosto delas. E a Bíblia diz que dessa maneira, Absalão furtava o coração do povo. E Absalão estava montando uma armadilha ali para atrair Davi. E ele conseguiu montar uma armadilha, e o Senhor já tinha falado que essa armadilha ia acontecer, que da própria casa o mal se levantaria contra Davi. Então o próximo versículo, versículo 31, diz assim, no capítulo 15, verso 31, então fizeram saber Davi, dizendo, Aitofel está entre os que conspiram com Absalão. Pelo que disse Davi, ó Senhor, peço-te que tornes em loucura o conselho de Aitofel. Eu quero te fazer uma pergunta. Por que Davi temeu tanto o conselho de Aitofel? Porque Davi sabia quem era Aitofel. Aitofel era um ancião já bem idoso aqui. E ele foi conselheiro do próprio Davi. Aitofel era um conselheiro, um homem de conselho. A Bíblia diz que nesses dias o conselho de Aitofel era como a voz do próprio Deus. Meu Deus. Então Davi, quando soube que Aitofel, aquele ancião conselheiro, estava do lado de Absalão, Davi colocou a mão na cabeça e ele falou, meu Deus!
Em outras palavras, tem misericórdia, Senhor. Confunde o conselho de Aitofel em loucura. Em outras palavras, Absalão com o conselho de Aitofel tem tudo para realmente acabar com o reino. E Davi, então, ali ele estava colhendo de toda essa consequência do pecado que ele havia cometido. Agora, amado, eu quero te fazer uma pergunta. Se Aitofel era um conselheiro tão inteligente, tão cheio de inteligência, um ancião já de muitos dias, e se ele era o próprio conselheiro de Davi, eu vou te fazer uma pergunta. Por que que Absalão chamou Aitofel? Presta bem atenção. Eu quero armar uma traição para trair o pastor Eibe. Eu vou chamar o pastor Rony? Você está doido? É até loucura. O pastor Rony anda com o pastor Eibe há 25 anos. É como um filho, é um homem completamente grato ao pastor Eibe, caminha com o pastor Eibe tantos anos. E aí eu vou fazer uma armação contra o pastor Eibe e vou chamar o pastor Rony, só se eu for louco. Agora, se Aitofel era conselheiro de Davi, por que que Absalão chamou a Aitofel para conspirar contra Davi? A resposta é porque Absalão sabia que Aitofel tinha coisas contra Davi. E aqui, amado, é o ponto onde o inimigo pega muita gente. E eu creio que essa noite vai ser uma noite de muita cura nos nossos corações. Aqui é um ponto que o inimigo, ele pega muita gente quando você sustenta mágoa contra alguém, quando você sustenta rancor contra alguém, quando você deixa a ira entrar no seu coração, às vezes sentimentos de vingança. E amados, ainda pior do que deixar esse sentimento de vingança entrar, esses sentimentos ruins, ainda pior do que isso é você deixar transparecer a outras pessoas que você tem uma mágoa, que você tem, sabe, um sentimento ruim contra aquela pessoa, contra uma liderança, contra uma igreja, contra alguém. Você começa a deixar transparecer. Deixa eu te fazer uma pergunta. Aqui em Belo Horizonte não existe isso, eu acho não, mas vamos ver se existe. Você já percebeu que os feridos, eles sempre se juntam? Ou não? Aqui não. As pessoas que estão feridas com a mesma situação, elas sempre se juntam, elas dão um jeito de se juntar. Elas dão um jeito de se falar. Eu gosto dessa frase. Elas gostam de se ajudar a se atrapalhar. É verdade. Porque tem dois problemas. Número um, o diabo sabe aquilo que você carrega. Se você carrega mágoas, se você carrega esse tipo de coisa, rancor dentro de você, o diabo sabe. E ele vai fazer um jeitinho de juntar você com outras pessoas que vão ajudar você a se atrapalhar. Mas um outro motivo é porque, às vezes, nós mesmos deixamos outras pessoas perceberem as mágoas do nosso coração. Amados, eu já vi pessoas que falam assim, eu nunca falo mal. Mas deixa eu te falar, a fala não é o único meio de comunicação. Por exemplo, a expressão facial é um meio de comunicação muito forte. Vamos supor que o pastor Geraldo olha para mim e fala assim, pastor Daniel é um homem de Deus. Eu não falo nada, mas eu só faço assim, ó. Eu comuniquei. Não é, pastor Daniel? Eu comuniquei. Eu posso até falar uma coisa, irmãos. Por exemplo, o pastor Geraldo fala, o pastor Daniel é um homem de Deus. Eu posso falar a mesma coisa que ele com outra expressão? Pastor Daniel é um homem de Deus. As palavras são as mesmas, mas a comunicação é outra. E às vezes em meio à nossa comunicação, nós deixamos transparecer que nós temos uma coisa contra aquela pessoa, ou contra aquela liderança,
ou contra aquela situação. Eu tomei algumas posturas muito radicais na minha vida a respeito disso, amados. Às vezes as pessoas me perguntam, aquela igreja tal, você sabe alguma coisa? Não sei nada. Sei nada. Não, mas passa na televisão, eu não assisto televisão, irmãos, vão fazer 9 anos que eu não assisto televisão. Eu acho que a gente não tem tempo para perder. Então tem 9 anos que não tem TV na minha casa. Então eu não sei, não, porque eu vi na televisão, amado, eu não vi, eu não sei. Estão pregando o evangelho? Então eu me alegro, contudo me alegro, é verdade, todavia me alegrarei. Não sei porquê, estão pregando o evangelho, eu estou me alegrando. Você não pode transparecer, amado. Deixa eu te falar uma coisa. O quão alto você vai estar não depende do quão baixo o outro vai estar, não. Às vezes tem pessoas que para querer crescer, ela quer abaixar o outro, abaixar a outra igreja, abaixar o outro. Não depende do quão alto você está, vai depender de quão íntimo você está com o Senhor, só isso. Então nós nunca podemos deixar transparecer. Agora, eu vou te falar de 2 mágoas fortes, porque Aitofel traiu Davi, sim ou não? Sim ou não? Traiu. Mas muitas pessoas têm falado assim, pastor Gilson, me ajuda, eu fui traído lá na minha igreja, fulano me traiu, ciclano me traiu, Beltrano foi rebelde, me traiu. E amados, às vezes quando nós vamos mexer na história, às vezes aquele discípulo foi traído primeiro, às vezes pelo seu próprio pastor. Então, pastores, eu queria que você ficasse muito atento a isso. Então, qual foi uma situação que aconteceu? Aitofel estava lá com Davi, e Davi propôs em seu coração matar Urias. Foi ou não foi? Quem era Urias? O marido de Batseba. Foi assim? E Davi propôs em seu coração, então, matar Urias. Agora, amado, nenhum general de guerra, ninguém que está no comando de uma guerra, vai mexer na estratégia da guerra, sem saber como está a realidade lá no campo. Ninguém vai fazer isso. Não tem um general lá, o general tem que saber como está a estratégia, onde estão as tropas inimigas, onde ele deve atacar, onde ele deve se defender. Mas Davi, para cumprir um propósito pessoal dele e livrar o próprio nome, Davi escreve uma carta, mudando a estratégia da guerra, só para Urias ser morto. Agora, quando Davi muda a estratégia da guerra, o que ele está fazendo com os guerreiros que estão lá? Ele está colocando os guerreiros em risco. Ele não está lá vendo, ele não está vendo onde as tropas inimigas estão, e Davi está colocando os guerreiros em risco. E aqui entra uma ferida de Aitofel. Sabe por quê? Vamos ler comigo aqui, capítulo 23 de 2 Samuel. 2 Samuel, capítulo 23, é um texto que está falando sobre os valentes de Davi. E olha o que diz o versículo 34. Está no telão, não está? Para a gente embolar a língua. Vamos ler junto? Vamos lá? 1, 2, 3 e... Elifelete, filho de Asbai, filho de um Macatita. E Eliã, filho de Aitofel, o Gilonita, o homem de Giló. Será que era por isso que Aitofel era amargo? Estou brincando. Então, Aitofel está aqui ao lado de Davi, e o filho dele, quem é pai aqui? Ah, amado, eu sou pai. Aitofel está ao lado de Davi, e o filho de Aitofel, Eliã, está lá na guerra. E aí, amado, Davi dá uma ordem e muda a estratégia da guerra para matar Urias e livrar o próprio nome de Davi. E Aitofel está vendo. Deixa eu fazer uma pergunta. Como você acha que Aitofel se sentiu vendo o seu rei colocar a vida do filho em risco para livrar o próprio nome? Pensa comigo um pouquinho. Como você acha que Aitofel se sentiu?
Aitofel pensando, meu filho está na guerra e o meu líder está colocando o meu filho em risco, porque o meu líder cometeu um pecado e o meu líder agora quer tampar o pecado dele, e o meu líder, para tampar o pecado dele, está colocando o meu filho, que é inocente, em risco. Como Aitofel se sentiu? Amados, às vezes, líderes estão mexendo em coisas e não estão respeitando, não estão sendo leais a seus discípulos dentro da igreja. Pastores, com muito amor e carinho, nós devemos ser leais à igreja. Um pastor, deixa eu te falar isso, um pastor tem que viver uma vida cheia do Espírito Santo. Para viver uma vida cheia do Espírito Santo, ele vai ter que dedicar tempo. Alguns de nós, pastores, nós temos que abandonar algumas tarefas e imitar o que o apóstolo Pedro falou. Olha, distribuir o pão é muito legal mesmo, eu acho que tem que ter mesmo que distribuir o pão. Então, nós vamos chamar homens aí, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, e eles vão ser os diáconos, e eles vão distribuir o pão, porque não é justo que eu abandone o ministério da palavra e da oração. Nós, pastores, precisamos dedicar a nossa vida ao ministério da palavra e da oração. Oração. Tem um homem que eu gosto dele, vou falar o nome dele bem portuguesado, tá? Leonard Ravenhill. Tem um livro chamado Porque Tarda o Pleno Avivamento. A frase que ele mais falou na vida, foi: pregadores não oram. E às vezes nós, pastores, estamos sendo infiéis com nossas ovelhas, que o Senhor nos confiou, porque nós não estamos examinando as Escrituras, nós não estamos entrando no quarto e falando, Deus, o que o Senhor quer falar com a igreja? O que o Senhor quer falar? Às vezes o líder de célula tem aquele papel da célula que tem a mensagem já, algumas igrejas usam livrinhos já, e o líder da célula, amado, ele não prepara, ele não ora, ele não busca a Deus, ele não se dedica. O líder não está sendo leal àquelas pessoas. Quem está me entendendo? E aí algumas pessoas, amados, elas estão vendo como Aitofel a deslealdade de seus líderes. Às vezes o líder, ele vê uma situação na célula, ou num setor, ou numa área, e ele chega e ele só fala assim, olha, nós vamos mudar tudo, viu? Fulano não vai ser mais discipulado por Ciclano, nem Ciclano por Beltrano, nem Ciclano por Beltrano, eu vou discipular o Beltrano e Fulano vai para lá e tal. E ele não está sendo sensível, muito sensível para saber que aquele setor, que aquela área não nasceu da noite para o dia, não. Foi muita visita do líder de célula, foi muito discipulado, 1 a 1. E aí a gente chega e mexe tudo e a gente frustra aquele discípulo. A gente está sendo desleal, muitas vezes. Estou falando que o pastor não tem autoridade para fazer isso? Não estou falando isso não. Mas eu estou falando que a gente deve ser sensível, como o pastor Eibe falou sobre José. Nós temos que ser sensíveis a ouvir as pessoas, para transicionar, para fazer qualquer coisa. A gente tem que ter muita sensibilidade. Como o pastor Cirilo falou, nós temos que lidar com os discípulos maduros, num alto nível sim, mas e a multidão também? Tem a multidão, amado, dentro da igreja, nós temos que compadecer dela. Nós temos que ser muito leais a essas pessoas. Sabe que eu vejo igrejas que às vezes tem tudo para explodir, e elas não explodem, sabe por quê? Porque os pastores ainda não aprenderam a ser leais às suas ovelhas. Não aprenderam a ser leais a seus discípulos. Às vezes quer discipular o mundo inteiro. Tem uma frase antiga que eu ouço, que é o pato nada, o pato anda, o pato voa e não faz nada direito. Às vezes quer discipular o mundo inteiro. O pastor Eibe falou muito isso lá em Fortaleza antes de sair. Para a gente vigiar, para discipular menos pessoas com muita qualidade.
Então Aitofel, quando viu isso, amado, o coração dele não ficou legal. Como era o nome do filho de Aitofel? Eliã. Meu Deus do céu. Como era o nome do filho de Aitofel? Eliã. Muita gente fica apontando para Aitofel. Aitofel traiu Davi. Aitofel era um conselheiro de Davi. Como é que Aitofel faz isso? Fácil apontar, né? Como era o nome do filho de Aitofel? Volta lá então para o capítulo 11. Quando Davi manda perguntar quem é Batseba no versículo 3. Vamos ler a resposta? Vamos lá, juntos? Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe. É quem? Está no telão aí? É 2 Samuel 11, 3. É Batseba, filha de... Aí eu quero cobrar a lealdade de Aitofel, querido. Aitofel vê o líder dele ir para a cama com a netinha, que é casada com Urias. Aí Aitofel vê o líder dele ir para a cama com a netinha, agora Aitofel vê o líder para livrar o nome, matar o marido da netinha. E para matar o marido da netinha, o filho de Aitofel, Eliã, está em risco na guerra. Aí a gente quer cobrar lealdade do discípulo. A gente quer falar para o discípulo orar, quando a gente é tempo integral e não ora. Se eu ensino um discípulo que trabalha, estuda, faz faculdade de orar 1 hora por dia, eu acho que eu que sou tempo integral tenho que orar 3. Desculpa. Às vezes nós queremos cobrar uma lealdade e nós não estamos sendo leais. Estou falando agora mais com os pastores e líderes. Ou seja, eu acho que com todo mundo que está aqui, né? Irmão, mas pensa na cabeça de Aitofel. Porque Davi era uma referência, ninguém pode negar isso, amado. Deus era com Davi. E Aitofel está vendo Davi todo o tempo lá, né, guerreando e ganhando, e Deus sendo com ele, e Davi derrubando gigante, e você vai ver antes do capítulo 11, só vitória de Davi, 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 vitória de Davi. Líderes, cuidado com vitórias. Porque o dia que a gente começa a ter vitória demais, e no tempo da guerra fica no palácio, o problema começou. É até o fim, amado. Aquele que perseverar até o fim será salvo. É até o fim. Até o fim. Meu discipulador vai fazer agora 80 anos de idade. É uma inspiração para mim. Até o fim. Amém? Então Davi era aquela inspiração. Mas lá no capítulo 11... eu não sei se ele pensou assim, não, nós já ganhamos demais, já tem vitória demais, agora o exército já pode ir sozinho, que esse povo já está acostumado a guerrear. Davi ficou no palácio. Caiu com a neta de um amigo, de um conselheiro. Colocou o filho desse conselheiro em risco. Davi foi desleal para com Aitofel. Davi não foi leal. Você entende? Agora, quem era Absalão para Aitofel? E por que que eu particularmente creio que Aitofel se juntou com Absalão? Sabe por quê? Porque no capítulo 13, Aminon, meu irmão de Absalão, estuprou Tamar. Ele se apaixonou por ela, Jonadab foi lá e deu aquele conselho para ele, e ele foi lá e ficou sozinho com Tamar na cama lá. Depois você lê 2 Samuel 13. E aí Aminon foi lá e teve uma relação íntima forçada com aquela mulher. A Bíblia diz, eu vou ler com você aqui, que no versículo 22, 2 Samuel 13, 22,
quando todo mundo ficou irado, olha o que aconteceu, segundo Samuel 13, 22. Absalão, porém, não falou com Amnon, nem mal, nem bem, porque odiava Amnon, por ter este forçado a Tamar, sua irmã. Ou seja, Absalão ficou cheio de ódio por Amnon. E o que Absalão fez com Amnon? Absalão matou Amnon. Armou para matar Amnon e matou Amnon. E sabe o que Absalão se tornou? Uma referência de vingança para Aitofel. Eu creio que Aitofel olhou para Absalão e falou: esse cara tem coragem de vingar. Aitofel saiu daquela cidade, foi para outra cidade, e quando o negócio estava armado para destruir Davi, Absalão chamou Aitofel, e Aitofel foi prontamente. E aqui eu vou falar o outro lado da moeda e vou encerrar. Todos os erros de Davi nunca justificaram a deslealdade de Aitofel. Todos os erros de Davi nunca deram razão a Aitofel. Eu gosto muito de uma frase que eu ouvi de um pastor que fala o seguinte: guardar o ódio, guardar a mágoa, não perdoar, é a mesma coisa que tomar veneno e querer que o outro morra. É o mesmo que você tomar veneno e querer que o outro morra. Então, Aitofel estava envenenado. Mas o que acontece? Davi, amado, estava quebrado, igual arroz de terceira, quebrantado na presença de Deus, reconhecendo, confessou o seu pecado, abandonou o seu pecado, se consertou diante de Deus, e agora Deus era com Davi. Mas Deus perdoou, mas Aitofel guardou a mágoa, segurou a mágoa. Então, quando Aitofel viu aquela oportunidade de se vingar de Davi, esse homem fez o que fez com a minha netinha, esse homem matou lá o marido dela, esse homem colocou meu filho Eliã em perigo, agora chegou a minha hora de pagar. Então Aitofel deu aquele conselho cheio de sabedoria para que Absalão matasse a Davi. Só que Deus era com Davi agora. Davi tinha arrependido, Davi tinha se consertado. Então, Deus tinha mandado Uzai, que era um amigo fiel de Davi, e Uzai estava destruindo o conselho de Aitofel. Então, quando Aitofel deu aquele conselho e Uzai, usado pelo Senhor, destruiu o conselho de Aitofel, e Aitofel viu que Davi não seria morto pelo seu conselho, então lá no capítulo 17, versículo 23, diz que Aitofel foi para sua casa, colocou a casa dele em ordem, pegou a corda e se enforcou. Amados, a mágoa é uma coisa terrível. Aitofel preferiu morrer do que ver Davi continuando vivo. Sabia que eu tenho visto alguns líderes assim? Que eles têm abortado seus ministérios, abortado tudo que Deus tem para a vida dele, porque ele fica guardando aquela mágoa, ele fica guardando aquele rancor, ele fica guardando aquela coisa do passado, ele fica às vezes até torcendo para que o outro não tenha sucesso. O seu sucesso não depende do fracasso de ninguém, amado. Então, o fato de Davi ter desonrado e ter sido desleal naquela situação de Batseba, não dava de jeito nenhum o direito de Aitofel guardar a mágoa e o rancor, e guardar aquilo dentro de si. O erro de Davi não justifica o erro de Aitofel. Amado, o erro de ninguém justifica o nosso erro. O que justifica o nosso erro é Jesus e a sua obra.
justificação, justiça, é só com Ele. Então eu quero falar uma coisa para você, amado. Se você quer viver o ministério da maneira que Deus quer, se você quer ver mesmo o perdido sendo salvo, nós estamos em Minas Gerais. Você conhece a história de Minas Gerais? Você já ouviu falar na história de Tiradentes? Minas Gerais tem uma história de lealdade, sabia? Uma história de fidelidade, de homens fiéis, até a morte. Que assume o erro do outro, leva a culpa e morre para proteger o outro. Fidelidade, lealdade. Talvez você está aqui e falou, pastor, fala uma coisa para mim, eu não sou mineiro. Tá bom, Jesus assumiu o erro do outro e foi para a cruz, e foi fiel até a morte. Nós temos um legado de fidelidade. Nós temos que ser homens e mulheres leais. Se você quer ver, amado, a igreja crescer, se você quer ver o perdido sendo salvo, você tem que pôr uma determinação no seu coração que você vai ser leal, fiel até a morte. Fiel à sua liderança. Fiel aos seus liderados. Fiel às pessoas que te cercam. Porque se nós formos desleais, amados, como Aitofel, nós vamos enforcar nosso ministério. Nós vamos enforcar o nosso chamado. Nós vamos enforcar a nossa própria vida, nossa família. Você sabia que, pastor Rony sabe disso, eu tenho uma dificuldade com dinheiro. Eu tenho dificuldade de gastar dinheiro comigo mesmo. É uma coisa que eu já conversei, o pastor Rony já me discipulou muito nisso. Mas é porque lá na igreja a gente investe maior parte do dinheiro em missões. Então eu fico sempre tentando gastar menos possível comigo, pegar um salário cada vez menor possível e para me investir nessas outras coisas. Só que um pastor amigo meu lá de Fortaleza, ele me deu uma palavra. E a palavra dele foi: pastor Gil, você precisa ter mais tempo com seu filho. Só que o meu filho, ele é grudado em mim 24 horas, amado. Ele é aquele filho apegado, ele é aquele filho carinhoso, amoroso. Eu tenho 2 filhos, eu estou falando do mais velho, que o mais novo é bem pequeno ainda. Apegado, amoroso, e eu toco violão, ele toca bateria, a gente fica adorando junto em casa, e é uma coisa linda. E quando ele me falou aquilo, eu falei, eu acho que esse pastor está na carne. Porque meu filho passa 24 horas comigo, irmão. É muito tempo, ele sempre está comigo. E aí aquele pastor falou comigo: eu sei o que você está pensando, que o seu filho está sempre contigo, né? Eu falei: eu acho que então é Deus. Sabe o que ele me disse? Ele falou: o seu filho está sempre contigo, mas no seu programa. Você tem que gastar tempo com ele no programa dele. Sabe o que eu vi? O meu filho tão precioso, tão fiel a mim, tão leal. Eu estou lá pregando, ele está sentado me ouvindo. Eu vou orar, ele vai orar comigo. Eu pego a minha Bíblia, ele pega a dele. Ele é tão leal, tão fiel. Mas eu não estava sendo fiel a ele. Eu não estava sendo leal ao meu filho. Depois que eu recebi essa palavra, aí eu fui pregar lá na igreja do pastor Sabá. Irmãos, eles me deram uma oferta poderosa. Sabe o que eu fiz? Eu cheguei em Fortaleza, eu falei: eu vou investir esse dinheiro todo no meu filho. Falei: filho, o que você quer fazer? O que você queria fazer? Pensa, ele falou: pai, eu queria ir no Beach Park. Beach Park é caro, amado. R$210 custa hoje um ingresso no Beach Park. Eu, ele, a minha esposa e o outro filho faz as contas. Sabe o que eu fiz? Eu peguei aquele dinheiro daquela oferta todinha e fui para o Beach Park. E cheguei lá no Beach Park e falei assim: eu quero fazer um cartão que chama Beach Card. Um cartão que eu tenho o direito de entrar e sair quantas vezes eu quiser durante 3 anos. E eu fui e comprei o Beach Card para mim, para minha esposa, para os meus filhos por 3 anos. E aí eu coloquei na agenda, uma vez por semana,
eu vou para o Beach Park com meu filho. Desde aquele dia. Isso foi agora, amado. Deve ter um mês, mais ou menos. Mas sabe o que é? Eu preciso ser leal com meu filho. Eu preciso ser leal com as ovelhas que o Senhor me confiou. Eu preciso ser leal aos discípulos que Deus entregou às minhas mãos. Eu preciso ser leal à minha liderança. Nós temos irmãos que nós enviamos para a Índia, plantaram igrejas lá e nós sustentamos. Nós temos irmãos que nós enviamos para a África e plantaram igrejas lá e nós sustentamos. Nós temos irmãos no sertão, que nós tivemos o privilégio de enviar para o sertão do Nordeste e plantaram igrejas lá. Tem um Instituto Bíblico lá, né? Tem várias igrejas lá plantadas e nós sustentamos esses irmãos. Nós temos isso tudo lá e eu tenho muitos sonhos. Eu estou preparando uma equipe para ir comigo para a Índia, daqui 2 anos, fortalecer essa igreja lá e gastar um tempo na Índia. É o meu sonho, é um desejo que eu tenho, mas sabe o que eu falo para o pastor Emílio, falo para o pastor Rony? Eu falo assim, ó, os meus sonhos e os meus desejos estão nas mãos de vocês. Falo com o pastor Rony, falo com o pastor Emílio. Isso é o que eu estou projetando, mas se o pastor Rony falar comigo assim, Gilson, você vai para Minas Gerais, você vai me ajudar lá. Na minha mente, porque minha mente é de missionário, irmão. Na minha mente eu falo, meu Deus, Minas Gerais já tem pastor demais, gente. Na Índia não tem nenhum. Eu quero ir para a Índia. Mas eu vou ser, irmãos, fiel à direção que eles me derem. É o nosso papel. Nós devemos ser fiéis. Agora, a última coisa que eu vou falar, e aí nós vamos começar a adorar e deixar Deus fazer o que Ele quiser fazer. A coisa que vai nos impedir de ser fiéis e leais são traumas, experiências do passado negativas que nós vivemos. Ainda bem que o mineiro não é desconfiado. Eu sou mineiro, irmão, nascido em Belo Horizonte. Mas eu aprendi que nós devemos olhar para os outros como o Senhor olha. E o pastor Eibe fala uma coisa, eu prefiro ficar confiando, e de vez em quando me frustrar, do que não confiar nunca e viver frustrado, né? Então nós vamos esquecer as experiências do passado, nós vamos perdoar, nós vamos esquecer todo tipo de mágoa, entregar ao Senhor. Lembrando, como o pastor Só estava cantando, tu és como um rio, rio de água viva, flui dentro de mim. Tu és manancial. Nós vamos deixar o Senhor levar isso embora. Nós vamos entregar para Ele, falar, Senhor, o Senhor pode levar essas mágoas embora. O Senhor pode levar esse rancor embora. O Senhor pode levar essa desconfiança embora. O Senhor pode levar tudo isso embora. Eu vou ser leal, eu vou ser fiel. Eu que sou pastor, vou ser fiel à minha igreja. Eu vou preparar melhor as mensagens. Eu vou estudar mais a Bíblia. Eu vou gastar mais tempo de oração. Eu vou ter discipulados mais profundos com as pessoas que eu discipulo. E você que é líder de célula também vai falar, eu não vou ficar mais só lendo aquele papelzinho da célula, dando uma lida antes da... Não, eu vou preparar, eu vou buscar, eu vou estar ungido. E eu trouxe esse livro aqui por uma única coisa que eu quero falar com você, e aí nós vamos orar. Charles Finney fala que o primeiro sinal de poder que aqueles homens receberam não foi curas, não foi milagres, não foi ressurreição de mortos. Sabe o que foi? Vou te falar. Foi o poder de convencimento em suas palavras. O Senhor Jesus havia falado com eles no livro de Lucas, permaneçam na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Como esse poder se manifestou diante da multidão? Eles não curaram enfermos, eles não expulsaram demônios, eles não ressuscitaram mortos diante da multidão, eles não fizeram nada disso. Sabe o que eles fizeram? Pedro deu lá um sermão expositivo lá, contando a história, e foi só. E quando ele acabou de contar a história, sabe o que aconteceu? O coração de todo mundo estava prensado, dentro de uma prensa do poder de Deus, assim. E Pedro nem sequer fez apelo. O povo que foi vindo e falando, e agora o que a gente faz? O que a gente tem que fazer? Sabe por quê?
porque eles estavam falando revestidos de poder do alto. Você, líder de célula, você deve preparar muito no dia da sua célula, fazer alguma coisa que você vai ficar com a mente ligada direto ali, com a mente ligada direto no que o Senhor quer falar, mesmo que a mensagem seja a mensagem do seu pastor que ele pregou no domingo, ou que esteja lá no livrinho, aquela mensagem tem que se tornar a sua mensagem, a mensagem que Deus está falando com você naquele dia, para você ir cheio de poder, cheio de óleo, e aí as suas palavras, amado, serão como flechas no coração daqueles que estiverem te ouvindo. Isso é ser leal ao ministério que Deus confiou a você. Quando Jesus falou com aquele paralítico, levanta e anda, Jesus estava arrumando um problema para aquele paralítico, sabe por quê? Porque agora o paralítico nunca mais ia receber esmola, ele ia ter que levantar e trabalhar. Ele não ia poder chegar lá e falar, me dá porque eu sou paralítico, não, agora ele ia ter que se virar. Uma das coisas de quando nós decidimos perdoar, de quando nós decidimos abandonar as mágoas, uma coisa de quando nós decidimos deixar tudo isso para trás, é que agora nós vamos ter que levantar, porque não tem mais desculpa. Então, nesse momento agora, nós vamos começar a adorar, e nós vamos separar 3 fases. A primeira fase agora, enquanto nós adoramos aqui, é essa fase para você deixar Deus curar seu coração. De vez em quando eu ainda paro na presença de Deus e o Senhor me cura de coisas. E eu quero te dar agora um tempo para Deus curar o seu coração. Quero convidar você a curvar a sua face. E deixar o Espírito lembrar você de coisas, de situações que você precisa perdoar. Talvez o que você precisa perdoar nem são pessoas. Talvez você precisa perdoar métodos. Talvez você tenha medo desse negócio de célula, sei lá o quê. Mas você precisa liberar seu coração. Deus não quer para você o final de Aitofel, meu amado. Deus não quer que você termine seus dias enforcado, com seu ministério enforcado, com seu chamado enforcado. Então agora é um tempo para você liberar tudo. Nesse tempo agora nós vamos estar bem na liberdade do Espírito. Você pode ficar aí onde você está mesmo, mas eu quero que você comece a falar com a sua boca: Senhor, eu libero perdão, eu perdoo. Se por acaso te der vontade de chorar, você pode chorar. Se tiver vontade de gritar, você pode gritar. Se tiver vontade de deitar no chão, você pode deitar. Se der vontade de ajoelhar, você pode ajoelhar. Se der vontade de vir aqui para frente, você pode vir. O que você quiser fazer, você pode fazer. Mas eu creio que existe um mover de Deus aqui agora. E o Senhor Jesus está aqui para curar os nossos corações. Então, se talvez você foi desleal com alguém, essa é a hora de se consertar diante de Deus e falar: Deus, tem misericórdia de mim. Eu vou te dar esse tempo agora. Deixa o Senhor curar seu coração. Deixa o Senhor curar o teu coração. Deixa o Senhor curar o teu coração. Sou pecador, eu te feri, sou devedor. O bem que eu quero, este eu não faço, meu Senhor. Eu buscarei tua presença pelo sangue de Jesus. Confiadamente me humilharei, meu Deus. Sou pecador, eu te feri, sou devedor. O bem que eu quero, este eu não faço, meu Senhor.
eu buscarei tua presença pelo sangue de Jesus. Confiadamente me humilharei, meu Deus. Talvez como Aitofel você passou por situações difíceis, mas eu quero te falar, larga isso hoje. Por favor, larga isso hoje, não leva isso adiante. Não vai ser bom para você. Não vai ser bom para o reino, não vai ser bom para ninguém. Larga isso. Talvez você, como Aitofel, tem todas as justificativas para estar chateado. Mas eu quero te falar, não vale a pena. Deixa isso para trás. Deixa isso para trás. Não vale a pena, não vale a pena. Escolhe perdoar. Escolhe perdoar agora. Escolhe agora. Fala com a sua boca: Senhor, eu libero agora, eu solto, eu largo essa situação. Como entrarei em tua casa, meu Senhor, se eu não te olhar, não te tocar, eu morrerei. Minha adoração é a rendição ao teu perdão, Senhor Jesus. Recebe-me. Oh, Deus. Minha adoração é a rendição ao teu perdão, Senhor Jesus. Recebe-me. E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Deus não está olhando agora para os nossos erros, Ele está olhando para o nosso arrependimento, e Deus está acreditando que nós vamos fazer toda a sua vontade. É disso que a cruz fala, que Ele não está considerando os nossos pecados. Por isso você pode abandonar e confessar confiadamente, e sabendo que diante do arrependimento nós vamos nos levantar um novo homem, uma nova mulher, com um novo coração, não pelos nossos méritos, porque esse homem que cometeu tão grandes pecados, Davi, foi chamado de um homem segundo o coração de Deus. Por isso agora, enquanto você está se arrependendo, eu quero que você vai tomando posse, vai crendo que o seu coração está mudando, que o Senhor está levando embora essa dor, essa mágoa, essa angústia, está indo embora, porque a palavra do Senhor é verdadeira, e Ele disse: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então agora, à medida que você sentir que você está realmente sendo purificado nessa área, você vai tomando posse de que tudo isso ficou para trás. Eu quero que você vai ficando de pé no seu lugar. Só quando você
você está cheio da convicção do perdão e de um novo coração, eu quero que você vai ficando de pé no seu lugar e começa com as suas mãos levantadas a agradecer a Deus e a falar com Ele: Senhor, eu me levanto como um novo homem, leal, fiel ao Senhor, fiel à minha liderança, fiel aos meus discípulos, fiel ao ministério que o Senhor me confiou. Eu recebo o teu perdão agora, eu recebo a tua cura agora, e eu fico cheio de gratidão, porque o Senhor está levando tudo embora. Começa a agradecer a Ele, começa. Alguém me pergunta: pastor, pode o meu coração ser mudado de uma maneira tão rápida? Sim, pastor, pode. Eu quero ler um versículo para você que diz assim: sucedendo, pois, que virando-se ele para se despedir de Samuel, Deus lhe mudou o coração em outro homem. Num instante, num piscar de olhos, numa despedida, Deus mudou o coração. Receba agora um coração novo, mais leal que nunca, mais fiel que nunca, mais quebrantado que nunca. Comece a receber isso pela fé e tomar posse disso pela fé. É assim que Deus te vê, é assim que o Senhor te vê, é assim que o Senhor te vê. Meu Jesus, Salvador, todos os dias quero louvar as maravilhas. Força e refúgio, Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. É verdade, Pra mim. é verdade, Senhor. É verdade, Senhor. É verdade, Senhor. É verdade, Senhor. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, se prostrem ao som de teu nome.
As promessas são incomparáveis. As promessas são incomparáveis. As promessas são incomparáveis. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas. Eu quero nesse momento então chamar toda aquela equipe que o pastor Rony chamou aqui em cima para vir aqui para frente agora. E aquela equipe, pastor Daniel com sua esposa, pastor Geraldo com sua esposa, pastor William com sua esposa, pastor Rony com sua esposa e toda aquela equipe. E amados, nós vamos orar agora por um renovo de Deus na sua vida. Como Jesus soprou o Espírito naquele dia sobre seus discípulos. Como os apóstolos impunham as mãos e todos ficavam cheios do Espírito Santo. Nesse momento agora, eu não sei como vai ser. Eu acho que o povo está com fome e com sede, porque eu nem falei para vir para cá, o povo já veio. Então, o pastor Eibe ensinou ontem que o tamanho do seu vasilho vai determinar o tanto de azeite. Então eu acho que vai ter azeite demais agora. Você pode começar a adorar ao Senhor e nós vamos orar juntos aqui. Que essa transferência de poder pegue você agora. Aonde você está? Nós oramos agora, Senhor, libera do Teu Espírito sobre todo esse povo. Libera do Teu Espírito sobre todo esse povo. Um amor pelo Senhor como nunca antes. Uma unção como nunca antes. Eu vou descer que eu também quero orar com vocês. E nós vamos adorar e orar agora. Aleluia. Jesus Cristo, eu te amo. Jesus Cristo, eu te amo. Jesus Cristo, eu te amo. Jesus Cristo, eu te teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor,
pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra